Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra, um canal que ajuda você na compreensão das Escrituras. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e já estamos no capítulo 20 que vamos iniciar hoje. No capítulo anterior, nós vimos aquela história da deusa Diana e de todo o tumulto que aconteceu naquele lugar, porque o Demétrio, que fazia os amuletinhos da deusa Diana, perdeu muito dinheiro com a conversão daqueles crentes lá. Então, houve todo aquele tumulto. Por isso que o verso 1, ele começa falando assim, ó, cessando o tumulto, esse tumulto. Veja lá no capítulo 19. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia. Verso 3, lá na Grécia ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia. Bem, o Lucas, o escritor do nosso livro aqui de Atos, ele não fala a respeito das atividades que o apóstolo Paulo fez nesse período, né? Depois de visitar essas igrejas da Macedônia, Paulo chegou na Grécia, lá ele ficou esses 3 meses, provavelmente na cidade de Corinto. E durante esse tempo que ele ficou lá, foi que ele escreveu a carta aos romanos, né? Informando os crentes de Roma do propósito que ele tinha de visitar Jerusalém e depois ir a Roma. Então, foi o Lucas, ele passa assim por cima, ele não dá os detalhes desse período lá, né? Só que ele fala aqui que os judeus novamente fizeram conspiração contra ele. Eita, Paulo perseguido por esse povo, né? Bem, agora vai falar uns nomes aqui bem diferentes, né? No verso 4 ele diz assim: e nesta viagem ele foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Quem eram esses homens de nome esquisito aqui? Esses homens de nome esquisito. Esses homens eles viajaram com Paulo, que esses homens que viajaram com ele, eles representavam eram líderes das igrejas que Paulo havia fundado na Ásia. Então, esses eram os companheiros deles, homens que eram líderes das igrejas. Então, verso 5 diz assim, ó, esses homens foram adiante. O Lucas diz assim, e nos esperaram em Troade. Veja aqui que agora Lucas se inclui, né? Ele está junto com o grupo aqui. E aí vai dizer, navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. O apóstolo permaneceu então um tempo em Filipos, e para comemorar isso que ele fala, a semana dos pães asmos, que era depois da Páscoa, e depois navegou com Lucas até Troade, onde se juntaram então ao restante do grupo. Bem, gente, é muito difícil para nós compreendermos a geografia, né, desse lugar, dessa época, porque a gente não tem como. Uma forma muito legal é você pegar a sua Bíblia, geralmente as Bíblias lá no final, na contracapa final, ela tem vários mapas. E se você gastar um tempinho e lá no final da sua Bíblia achar esses mapas, você vai encontrar, geralmente tem primeira viagem, segunda, terceira viagem de Paulo e as igrejas por onde ele passou. E você vai poder fazer assim, acompanhar no mapa. Aí é um exercício bem legal. Tem gente que nunca abriu a Bíblia nos mapas que tem na sua Bíblia ou na internet ou qualquer lugar que você possa ter acesso a eles, tá bom?
Para nossa localização, neste momento, o Paulo está com aquele grupo, né, em Troade, tá bom? Você também pode procurar lá no mapa e localizar. Então, vamos ver o que aconteceu lá em Troade. Aconteceu um episódio muito interessante. Você vai gostar de saber. Diz assim o verso 7. No primeiro dia da semana, num domingo, reunimos-nos para partir o pão, para fazer a ceia. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Bem, então Paulo, o apóstolo, permaneceu ali e se juntou com os missionários que estavam com ele, os crentes lá de Troade, e no primeiro dia da semana foram fazer um culto à noite. E Paulo, como ia viajar, ia ficar pouco tempo ali, ele pretendia partir no dia seguinte, então ele falou: vou pregar agora para esse povo. Então ele começou a falar e ele não parava de falar, porque Paulo era tomado pelo Espírito Santo e o povo era sedento, e um povo convertido mesmo, gostavam de Bíblia, gente. Que coisa maravilhosa é quando nós encontramos um povo que ama a palavra de Deus. Hoje é um pouco difícil, né? Se a gente tem um sermão aí um pouquinho que passa dos 40 minutos, o povo já reclama. Mas olha que episódio interessante esse aqui. Então, no primeiro dia da semana, eles se reuniram. Paulo falou, tá dizendo aqui, falou até meia-noite. Não sei que hora que começou, mas meia-noite era muito tarde, né? E havia muitas candeias no piso superior, provavelmente terceiro andar, onde estávamos reunidos, diz Lucas aqui. Então, a reunião ela foi realizada no cenáculo, e a iluminação ela era fornecida por quê? Por lâmpadas, né? Por lamparinas, que soltavam muita fumaça quando queimava o óleo. Então, nós podemos pensar assim que o ambiente onde Paulo estava falando era um ambiente assim abafado e provavelmente com aquela fumaça de muito, porque está dizendo aqui no texto que tinha muitas lâmpadas, né? Muitas pessoas levavam as suas candeias, então tinha muita lâmpada. E aí no verso 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, provavelmente o Eutico deve ter entre seus 10, 12 anos, assim. Ele adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, durante a pregação, durante o sermão de Paulo. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando foram lá ver, o menino estava morto. Então, o verso 10 diz: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Olha que interessante. O menino estava lá e o sermão não acabava nunca, comprido que só. E o menino adormeceu e, ao adormecer, caiu da janela e morreu. E o Paulo, daí parou, né? E imagino que teve aquele tumulto. Paulo parou o culto, parou o sermão, desceu e provavelmente orou ao Senhor, e esse menino abraçou, diz o texto, e a vida voltou a esse menino. Mas sabe o que é o mais interessante? Se tivesse acontecido isso, seria um alarde, né? Digamos assim. Quem queria continuar um culto depois de ver uma ressurreição, de repente, assim? Mas o que Paulo fez? E o povo fez também. Eles não ficaram falando do episódio do menino que ressuscitou, digamos assim. Eles queriam saber de Jesus, porque Paulo pregava de uma forma tão fantástica que o milagre ficou de lado. Mas eles continuaram o culto. E uma outra lição que eu acho muito linda aqui é que coisa linda, né? O culto, digamos assim, foi parado. Naquele momento, Paulo desceu, parou tudo para dar atenção àquele fato. E é isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós pensamos que estar na igreja, estar envolvido com as atividades culticas é aquilo que tem de maior na nossa vida. Não. Também o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, ele
precisa do nosso olhar, precisa da nossa dedicação. Existem muitos Eúticos por aí, né? Que não caiu de uma janela, mas que deixou sua fé e que precisa ressuscitar, digamos assim, para uma vida com Deus, e é nossa tarefa agir nessa ajuda. E ele continua, vou repetir aqui o verso 11, diz: subiu novamente, partiu o pão, fez a ceia, e todos comeram. E depois continuou a falar até o amanhecer. E depois ele foi embora. Levaram o jovem vivo e muito consolou o coração, provavelmente, né? Dos pais e daquelas pessoas que estavam ali. Que episódio lindo, diferente. Não sei se você conhecia essa história já, mas é uma história que traz muitas lições. A vida do apóstolo Paulo traz lições tremendas. A vida dos crentes daquela época, sedentos da palavra de Deus, traz lições preciosas para nós. Veja que lindo, um jovenzinho ouvindo a palavra do Senhor. Esse episódio se deu porque a palavra foi muito prolongada mesmo, né? O Paulo engatou uma marcha aí e foi embora, não parava mais de falar. Ele tinha sede, por quê? Porque ele já ia embora, ele queria deixar a palavra. E então nós ficamos aqui com essa palavra, com a história de Eutico, com as lindas lições do apóstolo Paulo, com as lições desses amigos do apóstolo Paulo, com esses líderes de igreja que queriam mais de Deus, aprender do Senhor. Hoje entristece sim o coração dos líderes da igreja em ver o desprezo muitas vezes que as pessoas têm porque deixam de ir aos cultos. Quantas vezes nós podemos ir, mas nós optamos por ficar na nossa casa, nas nossas atividades, que são corriqueiras para nós, mas que não têm relevância muitas vezes. Hoje, com todo o aparato que nós temos, né, com todos os recursos que nós temos, nós preferimos muitas vezes ficar em casa, atrás, digamos, dessas diversões, e não preferimos a palavra de Deus. As igrejas, principalmente durante a semana, onde nós temos os cultos, né, com estudos doutrinários, com períodos de oração, são bem pouco frequentadas. E isso entristece o nosso coração, mas entristece o coração de Deus também. Então nós precisamos desse alerta para as nossas vidas, ouvir a palavra de Deus. E olha que hoje nenhum pregador você vê que prega como o apóstolo Paulo, um tanto desse, né? Mas essas pessoas ficaram lá. Por quê? Porque tinham sede de Deus, porque queriam aprender, porque tinham um ministério a zelar e porque amavam o Senhor Jesus. Fica com essa lição, medite, veja e reveja a sua vida espiritual. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena segui-lo bem de pertinho. Vale a pena ter intimidade com Deus. E vale a pena ter amor à sua palavra. Deus te abençoe.